Bom dia, bonito por Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor, parte de quarta-feira, tema, se me amam, guardam os meus mandamentos. Na verdade, o tema central, o que aborda mais em Deuteronômio é justamente um chamado ao povo para observar, para guardar a lei de Deus, os mandamentos do Senhor. Olha só, Israel foi chamado para amar a Deus, porém isso poderia acontecer de forma individual. Cada israelita tinha que fazer a escolha de amar a Deus e demonstrar esse amor por meio da obediência. Olha só, a obediência e o amor a Deus ele é individual. O que precisamos fazer? É interessante notar que você, para dizer que ama seu pai e sua mãe, você precisa demonstrar isso através de ações, através de atos, e não é diferente também para com Deus. A gente precisamos sim dizer que ama a Deus e demonstrar isso. E o interessante, olha só, a gente pode até não ver Deus, a gente pode até não ter tocado em Deus, mas a gente pode sentir a presença dele através do cuidado, da força que ele nos dá, do alimento que ele não nos deixa faltar em nossa casa, da saúde também que ele sempre está nos mantendo. E o que é que a gente faz diante desse cenário? A gente sabe que Deus é o Criador do universo, Ele é o mantenedor de tudo isso, Ele cuida dos animais, Ele cuida do sistema solar, do universo, de todos os planetas. Deus ele é soberano. Mas Ele pede uma coisa para cada um de nós. Olha, Deuteronômio capítulo 5, versículo 10 diz assim, ele diz: "E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos." Então, há um chamado para mim e para você. Há uma misericórdia sendo estabelecida, sendo derramada sobre cada um de nós. E diz que até 1000 gerações. Mas diante desse contexto, ele separa, ele coloca um povo ali separado. Qual é esse povo? Os que me amam e guardam os meus mandamentos. É interessante a gente notar, olha só, a palavra de Deus não poderia ser mais clara. Deus não apenas diz que nos ama, ele apenas não diz que nos ama, mas revela esse amor por nós pelo que fez e ainda faz. Portanto, seu povo também deve mostrar amor por meio de ações. Então, olha só que interessante. Há um chamado para você e para mim, meu querido. A gente às vezes tem que parar de dizer que apenas ama o Senhor. Devemos demonstrar isso através de ações, através de atos. E o que é que a gente precisa fazer? Tem um trecho aqui em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, que também é um chamado de Deus para mim e para você, que diz assim, olha: "Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus de Israel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos." É sempre Deus falando para a gente, Deus nos confortando, que Ele é amoroso, que é um Pai bondoso, que é um Pai que cuida da gente. Mas a gente precisa tirar isso da nossa cabeça, dizer que não, Deus é amor e fazer tudo quanto não presta. A gente tem a tendência de falar que Deus é amor, mas insiste em fazer as coisas erradas. Somos pecadores, somos. Mas há um chamado para mim e para você. Deus diz assim, olha, sede santo, porque eu sou santo. A palavra santo na Bíblia não quer dizer que você vai ganhar 2 asas e sair voando, uma orelhazinha e virar um santo, não. A palavra na Bíblia quer dizer, santo quer dizer separado. Então eu vou fazer uma pergunta para você. O mundo olha para você e vê alguma coisa de diferente em você? Ou está vendo uma pessoa da mesma forma como as outras, ou não está vendo mudança nenhuma? Deus sempre faz um chamado. Tem um chamado para uma boa alimentação, que Deus chama para a gente fazer isso. Inclusive está encaixado na terceira mensagem angélica de Apocalipse capítulo 14. E lá em Gênesis capítulo 1, 29 foi a alimentação que Deus deu. Uma alimentação vegetariana, uma alimentação saudável. Deus faz um chamado para mim e para você. Fazer a diferença, ser diferente do mundo. Para que isso, irmão? Para a nossa glória? Não, é para a gente demonstrar. Lembra o que foi que Deus falou? Deus chamou esse povo para ele ser diferente, um povo santo, da onde desse povo demonstrasse o verdadeiro Deus. Há um chamado também para a gente de obediência. A gente precisa demonstrar para esse mundo que a gente precisa obedecer princípios da palavra de Deus, e isso não é uma ditadura, não, isso é Deus chamando a gente por amor, porque tudo que Ele deixou aqui é para um cuidado especial.
do seu corpo, da sua família, do seu relacionamento e de tudo que existe ao seu redor. Cuidado na natureza também. Quando você tem um contato com Deus em obediência à palavra dele, você cuida, meu irmão. Você ama as coisas que estão ao seu redor de uma forma incrível. Mas para isso, precisamos demonstrar através de atos. Olha só o que diz. É por isso que quando João diz, este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. 1 João capítulo 5, versículo 3. E o próprio Jesus falando lá em João capítulo 14, versículo 15. Se me amam, guardam os meus mandamentos. O amor a Deus sempre deve ser expresso pela obediência, e isso significa obediência de sua lei, os 10 mandamentos, que inclui o 4º mandamento, o sábado do Senhor, seu Deus. A lei de Deus toda precisa ser observada, não somente algumas partes da Bíblia, nada dela foi abolida. Jesus mesmo falou em Mateus 5,17, não vinha abolir a lei, pelo contrário, vim cumprir, vim seguir os princípios da palavra de Deus. E só foi assim que Cristo se tornou vitorioso. Lá em Mateus capítulo 4, ele sempre dizia, está escrito, está escrito, está escrito. Ele usava a palavra de Deus para vencer o inimigo. Como é que fez isso? Ele se moldou ali. A lei de Deus é o caráter de Deus. Então ele foi se moldando. Lucas 2,52 fala que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Como Jesus se tornou vitorioso, ele guardou no coração a lei de Deus, guardou no coração toda a palavra de Deus. Quando o inimigo chegou, Jesus já estava, meu irmão, cheio, repleto de tanto texto bíblico que o inimigo facilmente foi vencido ali. Então precisamos fazer a mesma coisa, guardar no nosso coração a palavra de Deus para não pecar contra ele. Para finalizar, quando Moisés disse, vez após vez, aos israelitas que amassem e obedecessem a Deus, fez isso depois que eles foram libertos do Egito. Ou seja, seu amor e obediência foram uma resposta à redenção que Deus lhes tinha dado. Eles foram redimidos pelo Senhor e responderiam à obediência fielmente aos seus mandamentos. Hoje seria diferente, meu irmão? Será que hoje seria diferente? Devemos viver aí liberalmente e fazer o que bem entender da nossa vida? Não, pelo contrário. Meu irmão, na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, um ser extraordinário decidiu deixar a glória, decidiu deixar a adoração de anjos, de seres perfeitos, deixou tudo e a Bíblia fala que ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Meu irmão, ele assumiu a nossa forma, ele assumiu a nossa natureza. Ele desceu ao mais alto, ao mais baixo nível da humanidade para mostrar que me ama e ama você. E ele se tornou vitorioso ali, para demonstrar que eu e você podemos também se tornar vitorioso em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar você nessa manhã e que possamos guardar no coração a palavra de Deus e estar sempre preparado para esse lado do inimigo. Vamos orar? Eterno Deus e grandioso Pai, queremos agradecer ao Senhor por essas palavras. Que Teu Santo e Bom Espírito venha habitar em nosso coração. Obrigado por tudo, Pai. Te agradecemos e venha nos ajudar a observar a Tua palavra, guardar em nosso coração e praticar para que possamos se tornar vitorioso como o Senhor foi. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.